Olá pessoal, Marcelo Zarski aqui. É com muito prazer que começamos essa pequena série de entrevistas e bate-papos que fizemos cobrindo a Campo Geek 2023. A gente conversou com artistas que estiveram presentes no evento. O papo foi no camarim, então muito provavelmente tem alguns vazamentos de som. Espero que vocês gostem e possam curtir um pouquinho do que essa galera tem para acrescentar de vivências, de cultura e enfim. Salve Campo Geek, aonde todos os mundos se encontram. É isso aí, um abraço! Muito bem, meus prezados ouvintes, estamos aqui novamente na Campo Geek 2023 e, como sempre, conversando com o pessoal que faz a história, que faz o evento acontecer. Estou aqui com o Marcelo, que está me ajudando aqui do lado. Para variar, hoje invertemos a situação, que é sempre ele que puxa o assunto, hoje sou eu. Então vou passar para o Marcelo e depois para o William, para ele comentar sobre o trabalho dele, o que ele veio, que história que ele veio contar aqui na Campo Geek. Marcelo, por favor. É isso aí, galera. Eu sou o Marcelo Zarski aqui e o Goiás já falou quem que vai estar aqui, o William. É o Will Leite. Leite. Para quem não conhece, o Will Leite trabalha com... É cartunista que fala? Até eu tenho dificuldade de falar qual que é o segmento que eu faço. Eu prefiro dizer com a cartunista mesmo, né? Cartunista, às vezes quadrinista. Ah, legal. Então o Will Leite, ele é cartunista. Ele não é de Campo Mourão, mas está aqui em Campo Mourão. E a gente vai bater um papo com ele sobre o trabalho dele, né? E sobre o que ele está fazendo aqui na Campo Geek, né? Como que chegou, como está sendo o evento para ele. Acabou de sair de um painel. E bora lá, se apresente aí, Will. Exatamente. Eu sou o William, mais conhecido como Will Leite, mais conhecido como, para muita gente, como Will Tirando, porque eu comecei a produzir uma série de tiras para um blog, na época dos blogs, que os blogs eram as redes sociais daquele momento, parelhado com o Orkut, né? Eu comecei a produzir com o Will Tirando, e aí dentro do Will Tirando, que era uma série de tiras, eu faço quadrinhos no formato tiras, né? Essas tiras clássicas de jornal, que mais se popularizou para a internet hoje em dia, fazia para o Tirando, e dentro do Tirando foram surgindo várias sériezinhas de tiras, e hoje eu acho que a principal, que alguns dos ouvintes pode ser conheça, é a Dona Nésia, que é o carro-chefe do meu trabalho, que eu faço desde 2011, uma velhinha rabugenta, mal-humorada, o dia a dia dela com a vizinha dela, a Dolores, é o que mais tem aceitação no meu trabalho hoje em dia. Mas, viu, Will? E, por exemplo, as tirinhas, você começou já, que você falou da internet e tal, já começou diretamente na internet, assim, fazendo? Ou você fez algo fora da internet? Jornal, meio físico, as coisas assim também, revista? Eu fiz os dois, só que o que veio primeiro foram as tiras da internet. Aí com as tiras da internet eu acho que ganhei uma visibilidade boa, né, com isso. E aí acabou surgindo bastante oportunidade de trabalho, assim, pra Kibiloco, como eu disse lá no acabei dizendo no painel lá, eu trabalhei com o pessoal do Dono Tablet, do Kibiloco, para Mundo Estranho, eu ilustrei para eles também, nunca com quadrinhos, né? Para eles é sempre mais a questão da ilustração e tal. Às vezes acontece de ter tiras em material didático, editora e tal, mas isso tudo, antes disso eu me formei em publicidade e propaganda, sempre trabalhei como designer gráfico, e as tiras, por boa parte da minha vida, foi só hobby, até que o hobby foi crescendo e engolindo eu dei muita sorte, inclusive, com isso, que foi crescendo de certa forma, que acabou tomando espaço, assim, e me empurrando também. Chegou um momento que eu falei assim, olha, está na hora já de eu abandonar um trabalho de verdade num escritório, produzindo para um patrão, e começar a fazer um trabalho, eu ser o meu patrão e tal. Isso foi aos poucos. Eu comecei a produzir quadrinhos em 2008, e só resolvi finalmente assumir isso como um trabalho mais ou menos quando eu lancei meu primeiro livro, em 2015. Então, foi 7 anos de medo, assim, e aí, largo tudo, essa vida segura de um assalariado para tentar a sorte como autor independente nesse mundo competitivo que a internet estava jogando o autor a roda, assim, sabe? Gente começando a fazer, crescendo e tal. Eu lembro que
certamente muitos dos ouvintes aí conhecem o Carlos Ruas, um sábado qualquer. Eu lembro perfeitamente nas comunidades do Orkut, o Carlos Ruas, ele cabeludo lá, ele era palhaço na época, ele trabalhava como palhaço também, sabe, de circo e tal. Ele divulgando ali nas comunidades, falando assim, cara, eu tô fazendo uma série de tiras aí e tal, quem quiser conhecer meu trabalho. Hoje em dia o Carlos Ruas é um dos maiores nomes dos quadrinhos pra internet, né? Muita gente conhece, já ganhou espaço a rodo na internet e certamente é uma referência dos quadrinhos. E eu tive a oportunidade de começar da mesma safra dele. Eu acho que o que sobrou hoje, assim, o pessoal que não teve, que eu posso dizer, que teve paciência, que não teve a falta de paciência de falar assim, cara, isso aqui não vai dar dinheiro, sabe? Isso aqui é muito complicado de fazer disso um trabalho, isso aqui é só sobreviver. Esse pessoal que teve paciência é o que conseguiu galgar alguma coisa, que está aí sobrevivendo com isso. E deixa eu te aproveitar e fazer uma pergunta. Hoje a gente já fez outras entrevistas e eu joguei esse tema. A gente começa a perceber em eventos como a Campo Geek que na realidade a cultura geek está redefinindo padrões, inclusive profissionais. Sim. Porque você hoje tem a profissão de cosplayer, né, que apesar de não estar regulamentado, tem muita gente vivendo disso. Sim. Né, e o entorno, né, costureiro, designer e tudo mais. E também na parte de cartoon e de quadrinhos também a mesma coisa, né, roteirização. E você, pelo que você está falando, hoje você vive da tua arte. Sim. Acontece, eu tô percebendo que cada vez mais surgindo o pessoal assumindo essa coisa independente. Isso eu acho isso fantástico, cara. A própria internet tá dando suporte para isso, com divulgação, com plataforma. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo meu aqui, o Catarse. Todos os meus livros foram lançados por financiamento coletivo do Catarse. Deu certo, todos eles deu certo, consegui bater meta e tudo, produzir. Eu acho que isso há 20 anos atrás, 15 anos que fosse, eu ia depender de uma grande empresa que olhasse com bons olhos para o meu trabalho, encontrasse potencial e me pagasse lá 4% de lucro pela criação do meu trabalho, sabe? Triste, eu acho. Você seria um assalariado de si mesmo. Exatamente. Hoje em dia eu sou um assalariado, acho que é mais isso. Acho que hoje em dia eu estou mais para isso, né? E é isso. Eu cito sempre esse exemplo do Catarse porque para mim ilustrar bem isso. Mas eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar nesse comércio nessa indústria dos cosplayers. Porque foi uma coisa nova para mim também, depois que eu comecei a frequentar os eventos, que eu comecei a consumir mais Não, isso. E é engraçado a gente tocar nisso, e eu estou insistindo um pouco nisso, porque eu vejo isso aí. Porque, por exemplo, quando eu brinquei aqui com o assalariado de si mesmo, na realidade você ia receber uma parte ínfima daquilo que você suou para produzir. Entendi. Né? É verdade. Da exploração do capital humano. Agora, por exemplo, você quando entra com Catarse, com troço, você está investindo em você. Existe uma diferença. Existe uma diferença. Você quebra o padrão, entre aspas, dessa coisa do capital, da exploração de mão de obra do capital, né? Então ela está subvertendo eu vejo que a internet ela está ajudando a subverter essas relações de trabalho e que permitem que você viva da tua própria obra. Sim. Coisa que você ia ter que depender de uma editora, de um jornal, te contratar alguém, pelo amor de Deus, né, que me acuda. Batendo de porta em porta. De porta em porta, ou até como aqui, né, não sei, depois o Douglas, qualquer coisa pede, a gente corta do pedaço. Né? Mas às vezes você vai pedir, por exemplo, para uma empresa, para um órgão público, um financiamento para ajudar, um troço que você está trazendo cultura. Pois temos que ver se a nossa política cabe o que você está querendo. Velho, né? E aí o Catarse, ele elimina essa tirania. Que é o que acontece, né? No fim das contas acaba sendo parecido com algo que eu estou batendo de porta em porta ainda, né? Não é muito diferente, a empresa agora é outra, pelo menos, né? É uma empresa que não está me empregando, mas que não deixa de estar me explorando também. Eu não queria que parecesse que eu estou reclamando do Catarse, porque, Não, ao contrário. Sim, foi a melhor saída. Eu acho que ele é o que permite hoje você, de repente, quebrar esse ciclo, né? Sim. E eu gosto disso, porque dessa coisa de manter independente, porque eu já tive a oportunidade de lançar com editoras, né?
fazendo trabalho aí há 10 anos, já teve editora que me olhou com carinho já. Mas eu preferi manter assim, eu sei, como eu disse em outras ocasiões, que eu não vou conseguir crescer como eu gostaria, como eu poderia talvez, sendo um autor independente, porque eu sou humano, limitado, com uma carga horária igual de todo mundo. Mas pelo menos eu tenho esse contato direto que o Catarse me proporciona, de eu estar ali vendendo diretamente uma pessoa, essa pessoa conversa comigo. Eu acho que seria muito diferente se fosse para uma editora. A editora vai lá, recebe os livros, envia e... É uma relação fria, né? É uma relação fria. Então, nunca isso foi assim para mim. Você conhece a Amanda Palmer? Você já ouviu falar dela? Palmer, A Arte de Pedir. A Arte de Pedir, exatamente. E às vezes a Amanda Palmer, eu acho que ela tem uma pegada legal nisso, porque ela levanta isso que você colocou, que é a capacidade de você, de repente, ir para perto do público que te consome, que é isso que você acabou fazendo, né? E convidar, me ajude a fazer a minha arte. Porque olha como que isso é intimista para a pessoa, porque ela se sente participando do meu projeto. Ela fala assim, olha, graças a minha ajuda ali, eu sou parte disso. Exatamente. Ela não é só uma pessoa que está gastando comigo. Tá ligado? Exatamente. E é um negócio que ela acredita, né, também. Tem isso também. E a gente sempre tem um cuidado. Eu ainda acho um pouco isso. Aquela coisa de quando eu lanço um quadrinho, tem ali tipo toda uma lista de apoiadores. É uma lista... acaba sendo fria também, porque é uma lista com muitos nomes e tal. Mas ainda assim eu busco responder para as pessoas tal. Eu recentemente lancei um livro agora que a pegada dele chama Vive Intensamente, que é os personagens são cães. Eles não têm um personagem fixo. E aí na produção do livro, como eu também faço isso também, eu diagramo o livro, não, até isso eu sou responsável. Foi indo. Pois é. E aí na construção do livro eu olhei ali no verso da capa, uma guarda, era sempre uma folha branca. O que eu vou enfiar aqui? Uma ilustração? Eu falei assim, eu faço o seguinte, eu vou pedir para todo mundo que comprou na pré-venda do livro, manda uma foto do seu cachorro aí. Eu pensei, eu vou receber umas centenas de fotos de cachorro, já que a temática é essa. E eu meti as fotos agora. Teve gente que, igual ficar sabendo disso, fez questão de apoiar para ter uma foto do cachorro dela, nem que fosse uma foto quase 3x4, minúscula. Mas, caraca, tipo, a pessoa pensa, olha só, cara, ele teve cuidado de eternizar o meu cachorro no livro dele. Eu acho que seria um pouco difícil de fazer o meio campo disso aí com uma editora. É possível, mas não sei se seria tão fácil, sabe? Eu acho que nem gostar muito da ideia, não, sabe? Dependendo da editora. Você conhece a teoria dos 1000 fãs? Não conheço. Então, existe uma teoria de um autor, que eu acho que é Bill Kelly, eu acho que é esse o nome dele, se não for, eu sei que Kelly é o sobrenome, mas ele criou uma teoria dizendo que você não precisa acessar milhões de pessoas, mas que você tem que achar 1000 pessoas que vão te apoiar. Exatamente. Né? Ou até menos, né? Ele fala só que, porque, por exemplo, você define, que nem você já fez Catarse, você entende bem dessa matemática. Então você diz, preciso de 50 mil para erguer o livro. Se cada pessoa der R$100, eu preciso de 500 pessoas para garantir esse pagamento. Exatamente. Né? Então você só tem que convencer 500 pessoas. Né? E daí eu acho que com isso, lugares como Catarse, Apoia-se e outros que seguem a mesma vaquinha, etc., esses canais eles são importantes pro autor e pro profissional individual, porque eles trazem essa possibilidade, né? Então, assim, não, eu vou trazer o meu público, que nem você falou, foi uma ideia que você teve, vou fazer a foto do cachorrinho da pessoa. Cara, e as pessoas te apoiaram, alguns, né? Por isso. Então, tipo, cara, ele teve esse cuidado comigo. Ele falou com o meu cachorro. Exatamente. Né? Ele viu a importância no meu cachorro, assim, tipo, e deu a oportunidade de eu eternizar, porque o meu cachorro vai viver bem menos que eu, vai morrer. Olha só, eu tá eternizando meu cachorro. E às vezes um cara que não te dava R$10, de repente te dá 100, 500, 250. E é curioso isso que você falou sobre essa fatia do que você não precisa ter 1000, você precisa tendo 100 é o suficiente. Eu percebi isso com o tempo, porque quando eu comecei a produzir quadrinhos, lá em 2012 e tal, foi o ápice, assim, de alcance. Eu lembro que a média, porque na época se levava isso muito em conta, na época dos blogs, a média de visita diária no meu blog era de coisa de 20 a 30 mil pessoas visitando o blog. Era muita gente, na minha opinião, que entrava lá, tipo, eu estava lá, o Will tirando e lia as minhas tiras. Naquela época eu não conseguia nem sequer pensar em produzir alguma coisa, porque eu sabia que não ia ter venda, porque ainda era um autor novo, era um autor
jovem, o público era jovem porque eu estava conversando com um público parecido comigo. E aí o que aconteceu? Eu comecei continuei fazendo quadrinhos, e esse número de 30 mil começou a cair para 10, 15, hoje deve ter 1.000. E aí foi o momento que eu consegui vender, porque esse 1.000 foi o que falou assim, o que continuou, aquela curva, sabe? É o que ele chama de dos mil fãs, os super fãs. É o pessoal que gasta, sabe? Isso, que ele estipula, é muito interessante essa teoria, porque ele vai dizendo assim, o importante é que você convença, e aí você, obviamente, tem que ter o retorno. Então você vai dar um livro, você vai fazer uma tirinha, você vai fazer não sei o que tal você ser um personagem meu, né? E então você ter algo que a pessoa consuma. Só que essas super fãs são pessoas que, se você fizer camiseta, ele vai comprar. Sim. Se der aula, ele vai. Se fizer um vídeo, ele vai assistir. Se convidar para vir no Campo Geek, ele vem no Campo Geek. E aí surgiu inclusive oportunidades para empresas e startups e tudo mais, uma brecha, assim, uma oportunidade deles explorarem essas pessoas, que é, por exemplo, o Apoia-se, o próprio Catarse, aquele negócio de financiamento recorrente, né? Eu tenho um grupo de apoiadores que eles pagam apenas para que eu continue fazendo, entendeu? Esse acho tipo, você gosta do meu trabalho? Me ajuda. Me ajuda aí, financeiramente. É claro, para mim, essa daí é a fatia principal do meu trabalho, porque, pô, os caras, primeiro que eles estão comigo há muito tempo, e acabam virando quase família, porque eu tenho um contato muito mais próximo com eles, entendeu? E aí, por ser família, eles dão um feedback muito mais sincero também, sabe? Entendi. Eles sabem, pô, o Will, tô aqui já pagando para ele, pode falar o que eu quiser para ele. É muito importante isso. Que legal. Acho que a internet foi se moldando de acordo com as necessidades. Eu até falei sobre isso recentemente, que parece que desde que eu comecei a fazer quadrinhos, tudo foi aparecendo na minha vida para suprir uma necessidade, sabe? Quando eu comecei a fazer, onde que eu vou publicar? Eu não vou bater numa editora. Redes sociais, beleza, agora eu publico nas redes sociais. Pô, mas agora eu quero publicar um quadro que ninguém vai comprar. Pô, agora você tem bastante gente seguindo o seu trabalho. Mas como que eu vou imprimir isso aqui? Eu não tenho dinheiro. Catarse. Como que eu vou enviar esses livros agora? Vai ficar caro, tipo isso aí. Registro módico, que é um incentivo do governo junto com os Correios para você enviar livros. Parece que tudo foi... Parece que tipo Deus estava olhando e disse, vou ajudar esse cara neste momento, sabe? Não, você sabe que tem uma frase do Goethe que diz isso, né? Que a hora que você se compromete com o seu objetivo, o universo cria condições para aquilo acontecer. O Paulo Coelho usou no Alquimista, mas é do Goethe original. Que legal, cara. Então E, por exemplo, que nem trazendo para cá pro evento, né? Eu vi que o ano passado você estava na Comic Con. Eu estive na Comic Con, Comic Con. E tipo assim, Comic Con. Você foi convidado, você teve que pagar para ir, como que funciona? Lá bom, eu não tive a oportunidade de ser convidado, nem almejo isso. Não vou ser tão pretencioso. Assim. Quem sabe um dia pode ser acontecido. Sim. Mas nunca fui convidado, eu me inscrevi. Sempre me inscrevo e tenho tido a sorte, porque tem uma curadoria, eu não sei qual que é ali a concorrência. Tem uma curadoria que escolhe daí no sei caso. Que tem bastante gente que fica de fora. Eu tive, desde que eu comecei a me inscrever, teve a primeira edição que eu me inscrevi, inclusive a primeira edição, mas era a segunda do evento. Entendi. Que na verdade foi um vacilo meu. Eu acho que eu nem tinha livro publicado naquela ocasião. Era uma coisa assim que, tipo, você podia dividir mesa, e aí, pra dividir mesa com outro autor, esse autor podia escrever vocês dois. E eu deixei um colega meu escrever, e ele escreveu, e eu não sei, talvez ele tinha um trabalho um pouco menos popular que o meu, e aí a gente não foi selecionado. Entendi. Desde que eu comecei a me inscrever eu mesmo, daí eu sempre consegui ser selecionado. Quem faz a curadoria da Comic Con é o Ivan Costa, provavelmente o Douglas conhece o Ivan. E inclusive eu falei para uma pessoa na minha mesa que foi me visitar hoje, que eu acho que naquele momento ali eu tive quase uma carta branca do Ivan pro resto da minha vida, porque o Ivan é o cara da curadoria, né? Eu tava num evento muito parecido com esse, inclusive em Goiânia, e eu não conhecia, assim, tipo, quer dizer, eu já conhecia o Ivan de vista, mas nunca tinha conversado com ele. Ele passou na minha mesa e disse assim, cara, eu leio suas tiras e eu vejo na sua personagem, na Dona Nésia, que é minha personagem principal, eu vejo a minha mãe, cara. Ou seja, eu pensei, além do cara conhecer o meu trabalho, ele identifica o meu trabalho numa familiar dele. Que legal. Pensei, cara, acho que agora, toda vez que eu me inscrever, eu não vou ter muita dificuldade mais não para conseguir mesa, sabe? E esse ano eu vou estar lá de novo. Que legal. Eu perguntei porque assim, quando a gente trocou ideia com o Douglas sobre o evento aqui, ele falou bastante sobre trazer artistas locais aqui e tal, e como você está morando para aqui, né? Provavelmente você vê o convite dele assim também. E ele sempre deixou bem claro pra gente, né? A gente conversando que os artistas locais,
tem que ter um espaço e não tem que pagar por isso, sabe? Sim. Por isso que eu perguntei, eu queria saber de vocês esse feedback. Mas assim. olha, eu confesso que eu tô numa fase que eu queria conhecer o máximo de evento possível. Legal. Campo Geek com certeza também, né? Se tivesse me cobrado pela mesa, eu teria pago pela mesa tranquilamente, eu viria. Eu até falei pra ele, quando eu cheguei, eu falei assim, olha, minha mãe quer vir visitar o evento também, tipo, onde que eu compro o ingresso pra ela? Que mané comprar ingresso, rapaz? Vai sua mãe aí. Não é, e é um negócio que é legal, porque daí a Campo Geek te dá um suporte pra você expor teu trabalho aqui também, né? Pois é. Que é interessante. E eu queria saber, daí a pergunta foi essa, né? Pra saber como que era lá. Então lá tem uma curadoria e É tal. assim que funciona lá. Talvez também porque é um evento um pouco maior, né? Tipo, comparação. Precisa ter essa curadoria. Eu não sei qual que é o tamanho Tomara da que equipe. aqui tenha futuramente uma curadoria, né? O Douglas tem que chegar lá e ver milhões de artistas. Vai ter muita gente, vai ter Vai de ter, fora. né? É um trabalho, Né? deve ser um trabalho meio ingrato, assim, de sei lá, Que da assim, morte, é. entendeu? Você vai, você não. A primeira edição tinha 10 artistas, essa a gente subiu para 20 mais convidados, né? Então essa a gente deixou 15 artistas de fora. Olha aí. Cara, eu acho que é legal você dar oportunidade para autores como eu, porque é aquela coisa, né? Dá para trazer o Felipe Neto? Dá, mas também dá para trazer tipo uns 3, 4, 5 Will aqui. Que vale para o Felipe Neto também, vai trazer um público bem semelhante e tal, por um custo zero, talvez. Não, é legal. O grande lance que eu acho legal disso é a valorização do artista local. Porque, tipo, pô, você é daqui, né? Alguém precisa valorizar, né? Exatamente. E tem essa coisa de que santo de casa não faz milagre, né? Sim. Porque quando você tem artistas daqui que fazem um puta trabalho e tal, eu falo isso porque eu sou músico e eu sinto isso muito, assim, desde muito tempo. E a galera, tipo, sabe, olha e fala assim, poxa, mas vocês são da onde? Hoje até alguém perguntou pra gente se a gente era de fora. Aqui. E o podcast, cara, a gente... Mas quando descobrem que vocês são daqueles, te tratam diferente, assim? Não, mas assim, é engraçado porque... tipo, ter um podcast aqui? nisso. Eu acho que foi um pouco da minha reação porque, essa, né, sabe? tem uma coisa de que, poxa, não é daqui, né, cara? E o movimento artístico de Campo Mourão é muito grande, cara. Sim. Tem muita coisa rolando aqui. Vamos saber, então. Eu me considero novato aqui, eu ia perguntar. Você tá desde quando Eu aqui? tô aqui há 1 ano e meio. Eu cheguei em 2021. Vindo de onde? Eu estava em Londrina. Também não conheço quase nada de Londrina. Eu morei 12 anos em Apucarana antes de ir para Londrina. Sim. Que também lá menos ainda, cara. Eu não fazia ideia. Londrina eu conheço alguma coisinha ou outra, assim, sabe? Do grupo Dobra lá que faz. Quer dizer, conheço de ouvir falar que eu não tive oportunidade de ir no evento deles. Mas você é da onde, natural? Eu sou de Porecatu, região de Londrina ali. Entendi. Cresci em Porecatu, fui morar em Apucarana depois que me casei, divorciei, fui para Londrina. E aí de Londrina fui pra cá. Essa é a minha trajetória. Que legal. Não, mas eu acho assim, eu já tenho uma boa jornada na internet aí, e eu cada vez que eu vejo, eu percebo que é mais uma questão de nicho do que qualquer outra coisa, né? E daí você, por exemplo, que nem quando tá... eu, por exemplo, eu confesso, não sei o Douglas, mas eu confesso que, por exemplo, às vezes eu penso que é mais jogo você tornar mais nicho do que querer crescer demais. Sim. Porque se por um lado crescer demais ajuda em termos de um custo, tipo, porque daí eu ganho na escalada, porque num evento eu ganho um monte de grana. Mas ao mesmo tempo, os riscos são muito maiores, enquanto se você tem um evento de nicho, de repente você consegue manter uma consistência, que eu acho que é mais importante, do que você explodir e ganhar uma bolada de dinheiro, porque, eu vou precisar disso. Eu não quero fazer tipo um pé de meia para viver de renda depois. Eu quero continuar produzindo até morrer. Você não consegue mais, né? Eu sei que vai soar um pouco, sei lá, tipo, demagogia, piega, assim, mas não está escrito em lugar nenhum que eu preciso ficar rico produzindo alguma coisa, tá? Eu só não quero morrer de fome. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, eu lembro que antes de produzir um quadrinho, eu não sei se vocês conhecem o autor Mário Cal.
fez terapia, então ele é professor também, é um cara que eu gosto muito. Hoje acho que ele nem mora no Brasil mais. E aí eu fui para uma Bienal de Quadrinho em Curitiba e eu fiquei hospedado num hotel e encontrei ele lá. E eu tava moleque, assim, eu tinha 20 e poucos anos. Perguntei para ele assim, cara, tipo, todo mundo falando que eu preciso produzir um quadrinho, aproveitar esse momento do hype, das minhas tiras crescendo e tal. E eu queria mesmo produzir um quadrinho e tal. Ansioso, ele falou assim, mas assim, tem nenhum lugar que diz que você é obrigado a produzir um quadrinho. Você já produz na internet, já posta lá e tal. Porque todo mundo tá seguindo esse ritmo aí, esse rumo, sabe? De faz sucesso com os quadrinhos na internet, produz algum impresso, ganha dinheiro e é assim que tem que ser. Não tá em lugar nenhum que tem que ser. Daí eu parei, verdade, cara, eu tô acelerando as coisas pra quê, né? Porque todo mundo fez assim, por que eu tenho que fazer assim também, né? E acho que hoje a rede social, ela tá cruel por isso, né? É uma coisa que eu até volto eu converso com o Marcelo disso. Porque a gente, por exemplo, quando você se costuma e atinge um certo número, por exemplo, no YouTube, você tem 3.000 pessoas, ele começa a colocar regras para você. Você tem que postar com tal frequência, tem que ter tantos mil views, tem que não sei o quê. E na realidade, eu converso isso muito com uma pessoa que faz todo o trabalho para mim, a Sam, beijo para Samanta. Que depois ela vai ouvir esse episódio, mas assim, eu falo para ela, eu sou adepto de eu não quero deixar a rede social me precificar, porque esse é o problema, porque aí você começa a entrar nessa vibe assim, não, mas eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, porque daí tem que sair o episódio essa semana. Cara, não tem. E se você tem os teus 1.000 fãs, os teus super fãs, eles vão entender, porque eles vão saber, isso é a vida dele, ele está fazendo isso, e não porque você está cumprindo a agenda, porque aí você começa a cair qualidade, você começa a perder uma série de... perder saúde, aliás, porque a gente acaba medindo com a mesma régua de autores que estão em outro momento, em outro nível e tal, né, tipo... Eu acabo tendo que seguir o mesmo padrão de, sei lá, do Eisner, de um Neymar, que seja. E eu não consigo produzir igual ele. Não, e era outro momento, né? Por exemplo, ou que nem faziam com as bandas, né? As gravadoras de disco, por exemplo, nos 70. Quando era, por exemplo, a época dos compactos, ali, comecinho dos anos 70, que grandes bandas, que nem que a gente gosta, Led Zeppelin, Pink Floyd, nunca entraram nessa. Mas o resto, por exemplo, era assim, era um compacto por mês. Você tinha que ter 2 músicas por mês para lançar no rádio. Acabou. Ou você não é contratado da gravadora. E não acontece de muitas vezes, diga você, do público perceber, o cara tá fazendo isso aí por puro comercial mesmo, porque ele quer vender. E é ruim, principalmente o público identifica isso. Fala assim, tipo, já não é mais uma qualidade, mas ele não tá fazendo mais de coração, né? Exatamente. E rola pra caramba isso. Então. Esse lance que você falou aí é a sociedade do cansaço, cara. É o que a gente tá vivendo. A gente tem que produzir, a gente tem que fazer tal coisa. A gente tem que sair dessa bolha de ter que ficar fazendo. Eu preciso. Por exemplo, tem regra para Instagram, cara. Qual que é o melhor horário para postar? Eu acho ridículo isso. Quer dizer então que eu tenho que ficar acordado esperando esse horário. Eu não posso fazer nada. Ou tem que programar. O Instagram disse que aquele ali é o horário que eu tenho que trabalhar. Exatamente. Cadê ele assinando minha carteira? Faça tal coisa, faça não sei o quê. É muito zoado, cara. E isso, que nem você falou, você acaba virando talvez um robozinho que fica fazendo coisa ali só por. E assim, desculpa até me aprofundar nessa, só que eu gosto. Não, mas no fim das contas, o Instagram nada mais é de que um aplicativo que alguém criou para ganhar dinheiro também. Sim. Eu estou trabalhando de graça, seguindo a rotina deles, produzindo para eles, assim como vocês também estão, muita gente. Estou falando Instagram, mas podia ser o próprio Spotify, podia ser, enfim. É o padrão rede social. E ninguém faz essa observação, né, cara? Tipo, você nunca parou pra pensar que você tá trabalhando pra esse pessoal aí quase de graça, sabe? Sim. Acabando com a sua vida, sabe? Não, ou tá deixando ele ditar as regras do seu trabalho. Né? Eu com a Samanta, até vou falar isso aqui depois, vou fazer ela ouvir, mas assim, a gente já teve várias conversas sérias sobre isso, assim, porque ela tem todo um marketing para me ajudar, né? E ela fala, mas tem isso. Eu falei, Sam, isso eu não vou fazer. Mas, Goiás, você tem que fazer porque não sei o que. Eu não vou fazer, porque eu vou estar admitindo
que você se rendeu. Que o Instagram manda naquilo que eu faço há 40 anos. Não, velho, não é assim. Onde estava o Instagram há 40 anos, né? Isso, exatamente. E se eu estou aqui ainda hoje, vendendo curso, tendo gente que está vindo no curso, etc., é porque as pessoas acreditam no meu trabalho e não no trabalho do Instagram. Então é uma subversão de valores, que é isso que você está falando. Então, de repente, o Will deixa de fazer, não sou mais eu sou o cartunista do Instagram. Aí o Instagram morre e você morre junto. Sim. Aconteceu isso com o Orkut, né? Morreu o Orkut, a gente teve que sair correndo órfãos para outras redes sociais, Sim, né? exatamente. E fora que, além de tudo, você perde conteúdo. Porque, por exemplo, essas redes, o Facebook, eu nunca gostei de Facebook. Nunca gostei. Sempre achei uma rede capenga. Por quê? Porque se você for ver as buscas que você faz, até dentro da tua timeline, você não consegue, eu quero saber o que eu postei em julho de não sei o que. Cara, dá um nó pra você vai, você acha, mas aí você tem que entrar em tal lugar, puxar não sei o que. Cara, ele limita a ferramenta de busca, que é para ter de se estimular de recuperar a coisa tua passada, porque ele vive no momento atual. Mas eu fico pensando que de repente as redes sociais é só um reflexo do que é o ser humano hoje em dia, de ansiedade, eu acho que acaba sendo um ciclo, assim, a internet deixa a gente ansioso, acaba refletindo isso É uma retroalimentação. É triste. Se você pegar, por exemplo, os streamings, né, de Netflix, Amazon, essas coisas assim, quando começou, qual que tinha? Era o Netflix, né? Então você entrava na Netflix, você caçava um negócio pra você assistir, você assistia, porra, maravilha, né? Legal. Hoje tem tudo é streaming. Sim. E daí você fica caçando coisa para assistir. Aqui não tem, aqui tem tal coisa. Você passa 1 hora procurando coisa para assistir, muitas vezes, e você não assiste nada. E aí aconteceu hoje aqui na Campo Geek, o pessoal fala assim, você já pensou em adaptar o seu trabalho tal para esse tipo de coisa? E aí a gente logo pensa assim, cara, como que o meu trabalho poderia entrar num catálogo da Netflix? Tá vendo? Alguém enfiou isso na minha cabeça. Isso não precisava existir na minha cabeça. Tava tudo bem do jeito que Não tava. precisava desse diabo na minha cabeça. Tava ótimo. Entendi. Do jeito que tava. Por que não tá ruim? Tá ruim? Dá vontade de perguntar. Não tá bom do jeito que tá, não? Eu produzi minhas tiras aí no ritmo do Instagram mesmo e tal. Mas eu tenho meu blog, que foi quando eu comecei a criar, que o blog meu é uma coisa bastante intimista, não tem essa de eu ter que postar todo dia, eu posto quando eu quiser, eu produzo ele desde que eu comecei e eu alimento ele como se a internet fosse a mesma de 2012, 2010, sabe? Entendi. Eu até falo, pessoal, não mudei nada com o blog, se um dia o mundo acabar, o meu blog vai estar lá ainda, sabe? Que legal. E eu estou procurando aqui um livro do Bill Gates que eu li na época, acho que foi o Estrada para o Futuro, porque ele nesse livro de 92, ele já cita o streaming. Ele fala disso. E a gente está comendo o Bill Gates, né? Nós estamos comendo pela mão dele. Ele tem uma frase que eu adotei, que ele diz assim, o melhor jeito de você não errar é primeiro você atira a flecha, depois você vai lá e pinta o alvo em volta. Aí você nunca vai errar. Nunca erra. Né? Que perguntaram para ele, né? Como é que você faz? Pô, você lança o Windows é sucesso, lança o Office é sucesso. Pô, claro, primeiro eu jogo o produto. Daí depois eu canto a necessidade. Para as pessoas para que serve, né? Isso. Né? E daí as pessoas vão atrás. E ele já canta o streaming, esses trabalhos assim, quando ainda estava começando o mercado de locadora. Né? Ele fala. E a gente, eu acho que nesse quesito, eu acho que hoje a gente está nas coisas de inteligência artificial, que ele estava falando com o Adriano, né? E do artista, mas eu acho que uma das formas que a gente tem de combater essa alta é duro que eu vou entrar numa seara aqui complicada, mas é que, por exemplo, quando você quer lutar contra essa automação excessiva, né, da criatividade, você que lida com a criatividade e você também, você sabe a dificuldade que é o tempo inteiro se reinventar, produzir, ter conteúdo, né? Porque tem isso, não é só desenhar rapidão, você tem que ter o que esse personagem está falando, tem um background aí, né? Então, acho que uma forma da gente ir contra essa automação excessiva é a gente, por exemplo, se antecipar e começar a fazer isso. Eu defino o meu caminho. Exatamente. O que eu quero apresentar para o mundo agora? Ao invés de apenas servir esse senhor invisível,
É bem Porque isso. o grande problema do jovem hoje, por exemplo, eu vejo essas redes, como que é esses pacotes que os caras compram, assim, como se lançar no YouTube, plataforma de lançamento, né? Você vai fazer plataforma de lançamento, é tudo igual, cara. Eu vejo o pessoal da mesma área que eu, os Instagram, tudo igualzinho, os posts, tudo igualzinho. Tem uma tira carrossel. de um autor que eu gosto muito, que provavelmente vocês conhecem, tá? O André Dahmer, que é uma tira dele que é um exemplo bem próximo disso, que ele fala assim, tem uma pessoa falando assim, eu sou DJ e professor, aí eu sou DJ e farmacêutico. Aí o último fala assim, eu tenho um amigo que é DJ e trabalha com contabilidade, que segundo os cálculos dele vai faltar gente para dançar. Eu acho excelente essa tira, que é isso, parece que todo mundo vai seguir o mesmo barco, vai chegar uma hora e vai faltar gente para consumir, vai faltar gente para inovar, para ser criativo, né? Porque não, essa coisa de ficar copiando um ao outro, né? Cara, uma pergunta, assim, jogando pro seu personagem principal, que é a Dona Nésia. Dona né? Nésia. Como que esse personagem, ele é baseado em alguém real? Como que é, cara? Na verdade, eu tenho um receio de falar que é baseado, que é uma representação real, porque assim, eu tenho uma avó que chama Nésia e a minha outra avó chama Heloísa. A minha avó, eu pensei, a Heloísa não é muito nome de avó, é muito jovem esse nome. Eu juntei as duas avós, então o nome ficou da personagem Anésia, só que a personalidade física e... A personalidade e as aparências físicas dela ficou da minha avó Heloísa. Juntei as duas, mas eu exagero demais no humor, assim, elas não estão tão amargas. Apesar de a minha avó Heloísa tem uns lapsos de personagem, assim, sabe? Mas quando eu criei a personagem não era nem intenção minha criar uma série de quadrinhos. Como eu faço tiras, eu gostava de fazer uma tira curta que fosse lida só com tira curta mesmo. Só que o pessoal achou aquela tira legal, eu falei vou fazer uma segunda aqui, quase uma continuação daquela. E aí o pessoal continuou gostando. Quando eu vi, já parece que tem aqui uma personagem com bastante potencial para. E hoje está com mais 700 tiras publicadas dela. É isso que eu ia perguntar, né? Na continuidade do Marcelo. Da onde que vem a tua inspiração? Você puxa isso para continuar o trabalho, né? Você vai catando coisas do noticiário, da tua cabeça, conversas da tua cabeça, de onde que vem? Teve um tempo que eu trabalhei no jornal por um tempo, eu gostava muito de trabalhar, porque eu vivia num ambiente que tinha muito jornalista representando fatos ali e naquele ambiente fazendo comentários sobre os fatos que eles não poderiam publicar no jornal. Para mim aquilo era uma fonte inesgotável de ideia, porque eles falavam umas pérolas assim sobre uma notícia que você dá uma tira, tá ligado? Então, para mim, eu costumo dizer que aquela ali foi a melhor fase da minha vida, porque conseguia produzir com qualidade que eu falava, isso aqui ficou muito bom. Aí eu saí desse jornal e fui trabalhar sozinho em casa. Daí eu tive que recorrer mesmo a podcast também, a noticiário, a ler muito quadrinho e reinventar a tira. Eu gosto muito de ler quadrinho de outros autores e pensar assim, ele podia ter ido para esse lado aqui. E esse lado ele não foi, eu posso ir, entendeu? Eu faço muito isso também. Ele parou, eu acho que dá para continuar. Sim, eu faço muito isso. Mas é complicado, cara. Quando você trabalha sozinho, eu acho que a questão de interação social é importantíssima para a criatividade, assim. Principalmente para alguém que cria diálogos, né? Você vai perdendo um pouco do tato social e vai ficando difícil. Roubo muita coisa da minha namorada. Agora em relação ao personagem da Nésia, é o que eu tenho dito sempre: eu não sou mulher, eu não sou idoso e eu não sou vó. Como que eu vou falar por uma pessoa dessa, entendeu? Nem sequer moro com as minhas avós mais. Minhas avós, uma faleceu recentemente, minha avó Heloísa faleceu esse ano, e minha avó Anésia mora 300 quilômetros de mim. Então eu tento, assim, com muito cuidado, com os meus olhos, imaginar, assim, tipo, o cotidiano de o que eu vivo, sobre internet, sobre política, como que minha avó veria isso? O que ela falaria sobre isso, entendeu? É o que eu tento fazer com o meu personagem. Legal. Eu vou fazer uma pergunta, depois, se você for o caso, você corta. Tá. Como que ia ser a Dona Nésia, por exemplo, hoje com o Bolsonaro? Ela ia ser bolsonarista, ia ser... Cara, eu acho que os bolsonaristas é tudo velho, né? Que fica vendo. Eu vou falar uma tia coisa. do WhatsApp, eu vou falar uma coisa pra você. Eu falei pra minha namorada, ela quase bateu em mim. Falei assim: olha, amor,
ser franco com você, eu acho que a Nésia votaria no Bolsonaro, sabe? Você tá louca, que absurdo. Eu nunca falei isso em lugar nenhum, sabe? Eu nunca enfiei ela em assuntos políticos, assim, a não ser de falar assim, tipo, o que é a política, mas não o que é um partido. Agora a amiga dela, eu acho que não, a amiga dela ali seria bastante lulista. Mas eu nunca. Ia ser legal fazer uns quadrinhos da Nésia. Nunca assim, tive coragem. Como que é anti-fake news, assim. Uma vez o mais próximo que eu cheguei a isso aí foi ela opinando sobre ditadura, assim, sabe? Foi o mais próximo que, mas com muito cuidado. E era uma época que parece que o pessoal não ligava muito pra esse assunto. Era assim, menos, né? Porque ela é nitidamente uma velha conservadora pra caramba, sabe? Não sei até onde vai esse conservadorismo dela. Eu prefiro nem saber, sabe? Eu prefiro que ninguém saiba. Deixa extrapolar. Não sei o que é na cabeça, o que passa na cabeça dela. Cara, então pra gente não tomar mais seu tempo, você tem que voltar pra sua mesa, muito provavelmente. Vou fazer a pergunta que a gente tá fazendo pra todo mundo aqui. O que a gente não perguntou pra você, que você esperaria, o que você gostaria de falar pra galera que tá ouvindo? Na verdade, o que eu esperava que fosse uma conversa bem café com leite, assim, sabe? Eu adorei aqui, tipo, eu fui muito pego de surpresa. Então, eu não esperava por isso aqui, eu adorei que fosse. Então, eu acho que não tem nada pra... O que eu gostaria de falar eu acho que eu fugi bastante do que eu tô acostumado e eu gostei disso. Que gostei legal. mesmo. E assim, a gente te encontra nas redes sociais, Will Leite, eu acho Leite. que o meu perfil eu costumo usar mais pra falar da minha vida, minha pessoa física. Eu prefiro divulgar mais da Nésia, Dona Nésia com S, né? E o Will Tirando. O Will Tirando é o meu perfil, que eu costumo dizer, é a pizza inteira. A Nésia é uma fatia da pizza. Entendi. O Will Tirando seria tipo, o teu Tanto perfil de todos os trabalho. personagens. Na verdade, daí do Will Tirando, do perfil do Tirando, eu parei de postar as tiras da Nésia. Porque eu fiz um perfil só pra ela, então pra não ficar repetindo o mesmo conteúdo, assim, deixei, tipo, quem gosta da Dona Nésia, que é a maioria, inclusive o perfil da Dona Nésia no Instagram tem lá 500 e poucos mil seguidores, do Yutirano tem 100 mil. Ela é muito maior do que o criador, sabe? Muito. E você tem 4 seguindo. Nada, sabe? Tem minhas tias seguindo e reclamando que não estou representando bem a mãe delas. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Pelo papo, bom demais. E eu fico feliz de conhecer também o trabalho de vocês. Gosto muito de podcast. Como eu não sei se vocês viram falando, eu gosto muito de pedalar. Não recomendo que pedale ouvindo coisas, mas eu faço muito isso. Eu tiro o dia para pedalar justamente para ouvir podcast. E eu tô sempre procurando conteúdo novo. Legal. E agora eu conheci o de vocês. Sim. Obviamente eu vou ouvir logo de cara já o episódio que eu participei, mas eu com certeza vou continuar ouvindo. Sim. Provavelmente a gente vai estar publicando essa semana cortes, né? Tipo, Legal. Com a galera daqui. Mas assim que sair, eu marco você, mando lá, a gente pega o contato também. Perfeito. Bom demais. Muito obrigado, cara. Valeu. Vou voltar pra mesa lá. Tranquilo. Obrigado.